Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Começando o ano de 2018, programa de hoje, conteúdo da lição de escola bíblica dominical, uma nova lição, um novo trimestre e um tempo de aprendizado da palavra de Deus. Nós vamos ao intervalo rapidinho e voltamos já já com você. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Hoje quem está comigo aqui no estúdio é o Joás e também o pastor Adriano. Paz e graça, senhores, Deus abençoe vocês. Pai do Senhor, passou bem? Tudo bem, tudo certinho, tudo na paz. Vocês também estão bem, né? Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estaremos iniciando um novo trimestre na lição de escola bíblica dominical, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus, que é a lição que nós estaremos estudando a partir de hoje aqui no programa Novo Alvorecer, toda terça e toda sexta, não é? Aqui para a cidade de Caratinga, e vocês que nos acompanham aí pela internet 24 horas em qualquer lugar do mundo. A lição de hoje que nós estaremos estudando, a primeira lição, a carta aos Hebreus, é a excelência de Cristo. O textuário da lição é o capítulo 1 e o versículo também 1 da carta aos Hebreus, que diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A verdade prática, por meio de Cristo, Deus revela-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo. Aí nós estaremos trabalhando o texto do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14 da carta aos Hebreus, então. Certinho, senhores? Ok. Então vamos lá. O autor coloca aqui, entre tudo que ele coloca na introdução, eu destaco o seguinte para nós comentarmos. Em nenhum outro documento do Novo Testamento encontramos um apelo exortativo tão forte. Isso possuía uma razão de ser. Os crentes hebreus davam sinais de enfraquecimento espiritual e até mesmo o risco de abandonarem a fé. Então, aí eu faço uma pergunta, o seguinte, seria essa então a razão da escrita dessa carta, para trazer um encorajamento, para que eles não desanimassem? Exatamente, né? O que nós vemos, a intenção do autor foi justamente essa, né? Esses dois motivos: exortá-los a não abandonar a fé e ao mesmo tempo também incentivar a continuar servindo ao Senhor. Né? Porque havia no período, né, uma grande quantidade de pessoas que estavam se apostatando, né, Então o autor aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz exatamente essa função aí, de exortar e confortá-los, né, em cima de promessas que o Senhor havia cumprido, né, com relação a promessas feitas no Antigo Testamento. Né? Tanto é que ele, nos primeiros versículos, ele fala, ele já havia se manifestado, Deus, por meio de profetas. Agora, ele cumpre a promessa. Manifestou por meio do seu filho. Por meio do seu filho. E aí, Joás? Parece que além de exortação, é instrução, né? Nós vamos ver daqui a pouco um comentarista que escreveu isso, né, que a carta ela tem esse objetivo de exortar a igreja e de instruir, uma chamada de atenção, né, essa palavra exortação, responsabilidade, né? E de instruir também a igreja. Ele começa a carta lembrando que nosso Deus é um Deus que fala, né? Isso aí. Ele falou de muitas formas lá na Antiga Aliança e agora ele fala através do Filho. Né? E vai trazer essa revelação do Filho de Deus, que é a palavra encarnada, né? Como Deus falou através do Deus Filho, né? Do Deus Certo. Então vamos lá, o primeiro tópico da lição é sobre a autoria. A carta aos Hebreus não revela o nome do seu autor. É certo que os cristãos primitivos sabiam quem realmente a escreveu. Todavia, já por volta do segundo século, não havia mais consenso quanto a isso. Aí nós vamos ver uma dica aí de Clemente de Alexandria, né, um importante teólogo, pai da igreja, no final do segundo século, que atribuiu ao apóstolo Paulo a sua autoria.
E aí? Fala aí, Jorge, primeiro. Falou de um pai da igreja aí, né, de um dos pais da igreja. Mais de 100 da patrística, mais de 100 deles atribuíram, parece 104, atribuíram a carta a Paulo, o apóstolo. Né? Eusébio diz que Paulo ele escreveu em hebraico, né? E depois foi traduzido por Lucas, que me parece. Eusébio, que é um escritor patrístico também. Né? E além disso, nós estávamos conversando antes, né, pastor? Existem muitos trechos até de outras cartas são idênticos, né? A cartas paulinas Hebreus são idênticos em hebreu. Hebreus é idêntico a vários trechos de outras cartas, né? Citações muito similares, né? Gálatas, Coríntios, né? E eu estava conversando com o Joás aqui e nós estávamos falando, dentre esses textos, a conclusão da carta. É muito idêntica à conclusão de outras cartas, inclusive ele cita nome de Timóteo, que nós não vamos ver nenhum dos outros escritores do Novo Testamento ter esse elo de amizade tão forte com Timóteo como tinha Paulo. Que considerava Timóteo o próprio filho, né? E outra coisa também, né, nós estávamos conversando aqui, que foi o único escritor que pediu oração. Ele vai aos Tessalonicenses, né, Joás? Tessalonicenses. É o capítulo 3, né, de Tessalonicenses. Né? Ele usa exatamente, né, orai por nós. E em Hebreus você vai ver também essa mesma expressão, né? No entanto, orai por nós. Então, são trechos similares. Mas a gente não pode bater o martelo, quem né? somos nós para bater martelo aqui, né? Não somos... tantos homens aí importantes não chegaram a essa conclusão. Nós estamos citando aqui questões que a gente vê alguma possibilidade. Né? Sim, aí o próprio autor coloca aqui que há outros nomes que surgiram como possíveis autores, né? Aí automaticamente, tanto esses nomes aí também não vai ter um consenso, né? Vai gente dizer Barnabé, Apolo, Lucas, Clemente e tantos outros, né? Mas aí fica aí na verdade, uma hipótese bem grande de ter sido Paulo, né? Exatamente. Só que eu acho, o autor colocou aqui no final, independente, né, de quem foi o autor, né, de nós não sabermos quem seja, a carta ela não perde a autoridade, né, ela continua uma carta inspirada por Deus, que aí independente de quem tem escrito ela. Alguém pode questionar assim, mas não sabe nem quem escreveu e tal, mas isso aí não perde o valor, né? O mesmo crivo que passou todos os demais textos, sem dúvida, né, foi passado também pelo texto de questão doutrinária, de Hebreus, né? A aceitação da comunidade cristã, né? Por aí. Então, ou seja, a inclusão da carta aos Hebreus no cânon bíblico teve um rigoroso teste, como todos os demais textos. E foi o que o autor colocou aqui na introdução desse subtópico, né? No princípio, a igreja primitiva sabia quem escreveu. Isso aí depois do segundo século. Não era uma carta desconhecida, né? Porque Hebreus foi escrito o quê? 65, antes do ano 70, né? Que Hebreus foi escrito. Então, quer dizer, até o segundo século, não havia dúvida. A dúvida começou depois de tanto tempo. Agora, quanto aos destinatários, aí sim não há dúvida nenhuma, né? Que é a carta escrita aos cristãos judeus, não é? Leva o nome aí de Hebreus, né? Exatamente, aí fazendo, exatamente. O autor conhece o público a quem endereça o seu texto e espera até mesmo encontrar-se com eles, conforme a gente pode conferir isso no capítulo 13, versículo 19 e também versículo 23. Então, não há dúvida de que foi escrito para um grupo específico, né? Diferente de outras cartas, né, Joás? Por exemplo, você vai ver Pedro, escreve as epístolas gerais, né? Universal, né? Universal, geral. Você vai ver Pedro, João, Tiago, Judas, que foi uma carta aberta, né, a um público amplo. Cristãos gerais. De modo geral. Agora, né, o próprio nome da carta já designa, né, para onde ela foi já tem um remetente, né? Exatamente. Certo, Joás? Certo. Algo a acrescentar? Pode falar, Joás, estou falando muito hoje. Não, acho que a esse respeito da autoria já foi dito. Sobre o propósito, aí nós temos aí uma observação de um escritor, Marshall,
Hebreus combina instrução com exortação, que nós já falamos no início. Ele exorta os crentes a terem ânimo, confiança e fé em um tempo marcado pela apostasia. O que é apostasia, Joás? Para ficar fácil aí para quem está nos assistindo. É a negação da fé, né? Uhum. Alguém que se apostata é alguém que diz, não, Deus não é relevante. Que já teve fé e virou as costas. Lembrando que para se apostatar teve que estar dentro da fé. Uhum. Só apostata quem já teve. está dentro da fé. Ou seja, o Jorge falou bem aí que é a negação da fé, né? Da Outrora professada. É isso aí. Então, o autor vai colocar aqui mais. Ainda que a carta, portanto, exorta esses crentes a suportarem as pressões e perseguições, lembrando-os que não havia ainda lembrando-os que não haviam derramado sangue pela sua fé. Ou seja, ele coloca aqui que muita gente derramou, né? E que eles mesmos não derramaram sangue nenhum por causa da fé. E vai mais adiante, que essas palavras continuam ecoando nesses dias, quando muitos cristãos demonstram apatia e falta de fervor espiritual diante de um mundo tão hostil. Esse é o valor da palavra de Deus, né? Ela foi endereçada daquela comunidade Naquele tempo, né? com um objetivo, mas por ser inspiração divina, ela atende muito bem às nossas necessidades atuais, como o autor colocou aqui, né? Então, a gente vê a igreja primitiva, né, Atos dos Apóstolos, a gente vê a igreja enfrentando perseguição, morte, né? Pedro escreve também incentivando os irmãos a continuarem firmes na fé por causa de perseguição do império, mas esse grupo aqui dá a entender que era outro motivo, né, Jós? Não era exatamente questão de morte, porque no capítulo 12, versículo 4, ele fala assim, vocês não estão combatendo até o sangue. Existem pessoas que combateram até o sangue, né, vamos assim interpretar, combateram até o sangue e não desistiram. Parece que é um grupo de crente que está assim, a pressão está vindo, né? Pressão e às vezes até perseguição de algum tipo, né? E estão indiferentes ao que tá acontecendo, né? Para eles não faz diferença, né? O escritor, comentarista aí, ele usa o termo apatia. Apatia. Né? Tá apático ao que está acontecendo. Uhum. Tudo em volta, né? Tá clamando por uma resposta, né? Que a gente tem, a igreja atitude. tem. E a igreja está apática. Né? Uhum. Eles estão, né? E aí, seria a nossa realidade hoje? Infelizmente, né? É muito atual o escrito da carta, porque infelizmente ela é aplicável, né, perfeitamente à situação que a igreja tem vivido, né? Principalmente, vamos falar, podemos falar em nível mundial, né? Em nível mundial, e tem afetado também a igreja brasileira essa empatia, Apatia, né? Acontecendo, apatia, a coisa acontecendo e a igreja Como se não tivesse acontecido acomodada, nada, né? Acomodada. Isso aí, por isso que dá a necessidade de nós seguirmos a proposta de Jesus, né? Que não foi uma sugestão, mas foi uma ordem mesmo, ser sal e luz, né? Nós precisamos disso. Verdade? Nós vamos então a continuação e daqui a pouquinho. Você de casa não sai daí, o programa Novo Alvorecer volta já para você. De volta com o programa Novo Alvorecer para o segundo bloco do nosso programa. Estaremos agora falando aí sobre Cristo, a palavra superior à dos profetas. Dividido aí esse assunto em 3 subtópicos, Joás. Nós vamos aí ao primeiro, que o autor coloca que ao falar da supremacia de Jesus, o autor dos Hebreus primeiramente o faz em relação aos profetas. Deus falou no passado pelos profetas e no presente pelo Filho. É o texto que nós já lemos aqui, que é o textuário da lição, Hebreus 1:1. E aí, como que fica essa questão aí de filho e profeta? Como que a gente entende isso aí? Eu acho bacana dar uma ênfase a esse termo, revelação. Né? Deus falou pelos pais, pelos profetas, e a intenção de Deus ao falar era se revelar, né? Ter comunhão com a sua criatura, né? Com quem ele criou. E me parece que esse é o propósito de Deus desde a criação. Né? Você vai ver ele falando com Adão na viração do dia. Parece que isso era uma rotina. Né? E
quando você fala que Deus falou pelos profetas, você lembra a primeira coisa que vem Moisés, né? Moisés, Deus se revelou a Moisés, né? Falou com ele, teve comunhão com ele, e quando Moisés leva a proposta de deixar o povo ir para adorar o Senhor, né? A mensagem principal de Moisés não é a terra, o povo vai para Canaã, mas quando ele fala para Faraó, ele fala: deixa o povo ir adorar a Deus. Deixa a gente ir adorar a Deus, festejar o nosso Senhor, né? A ideia era que o povo tinha que conhecer o seu Deus. A ideia era sair do Egito para conhecer a Deus. E a gente conhece a Deus através da sua palavra. Não tem forma mais prática, né, nem melhor de conhecer a Deus do que pela sua revelação da palavra. Né? E um povo que conhece o seu Deus, né, ele é forte. Você vê, aquele povo parece que não queria. Ele estava sempre se distanciando do propósito de Deus. Deus queria comunhão, queria se revelar, e quando Deus falou lá no monte, eles falaram: não, Moisés, vai você e ouve e traz para a gente. Não, ele teve medo de Deus. Né? E você vê que esse povo, ele que não persistiu, não quis conhecer a Deus mais profundamente, ele pereceu no deserto. Né? Ele teve saudade do Egito. Né? Moisés, que tinha tudo no Egito, que era príncipe no Egito, tinha tudo, tinha acesso à melhor educação do Egito, tinha acesso a Faraó direto, né? Ele tratava com a família real, né, diretamente, ele vivia em palácio, e quando ele sai do Egito, o Egito acabou para ele. Agora ele quer saber de andar com o seu Deus. E o povo saiu, o povo lá foi chicoteado, trabalhou forçadamente, morreu na escravidão. Né? E ainda desejava o Egito. E teve saudade das cebolas, né? Porque coisas, não conheceu o seu Deus. Das né? coisas ínfimas, né? Então, ou seja, Deus falava pelos profetas, e agora? Agora a revelação é mais profunda, né, pastor? Agora, a nova aliança, o negócio é muito superior. Muito superior. Eu só frisando dentro ainda desse primeiro subtópico, essa questão que o Joás falou. Deus sempre quis se comunicar com a sua criação, né? Desde o Éden. E a intenção de Deus foi sempre estreitar cada vez mais esse relacionamento. A questão é que o povo não quis. E se você for olhar hoje, né, nós vamos ver o próximo subtópico, você vai entrar aí agora, não é muito diferente do que aconteceu no passado. Né? Às vezes a gente pega aqueles textos de Israel assim, e o povinho ordinário, no sentido, né, de relação Coração com Deus. de pedra, né? O próprio Deus, né, chegou a chamar eles de dura serviço, né? E você vai ver aí. A gente olha, às vezes critica, e a nossa atitude? Vamos ver agora o próximo subtópico. Agora, na revelação profética da Nova Aliança, os cristãos da Nova Aliança, Deus falou por intermédio de seu Filho. E aí, mais no finalzinho, ele coloca que o Espírito de Cristo continua dando à igreja hoje a percepção do plano e vontade de Deus para o seu povo. E isso sempre em consonância com as Escrituras. Duas coisas que a gente tem que destacar aqui. Primeira coisa, alguns, né, como ele colocou aqui, alguns intérpretes dizem que a partir do momento que Deus se manifestou através de Jesus, não houve mais necessidade de Deus se manifestar de outra forma, né, ou de outra maneira. Aí o autor da lição até colocou que essa não foi a intenção do escritor aos Hebreus. Aí entra essa de que falar que cessou, né? Acabou, né? Não, Deus não precisa de falar mais, porque ele já falou através de Cristo. Aí entra a parte que você leu aí. Que ele continua falando. Continua dando à igreja hoje a percepção do plano, da vontade de Deus, com um detalhe importantíssimo, né? Que é a segunda parte do que eu quero salientar aqui. Tudo que Deus continuou falando, que eu creio, nós cremos que ele continua falando, mas sem sair fora. Sem chocar do que já está revelado. Já foi revelado. Né? Porque para a salvação do homem, o que precisa de ser revelado está revelado. Né? Então Deus continua falando,
mas nunca vai se chocar, como você disse, com o que já está escrito. Ele não vai mudar de ideia. E nem tem um valor do mesmo nível, né, pastor? Não tem. A gente não pode falar, porque senão dá a impressão que aí a Bíblia está incompleta, que o que Deus usa alguém para falar, o que dá uma palavra de sabedoria através de alguém, enfim, o que dá um direcionamento. Isso aqui tem o mesmo nível de inspiração das Escrituras. Não tem. A palavra é superior, principalmente o Joás falou, né? O verbo encarnado de Deus, o Filho que se encarnou, é superior a qualquer coisa. E muitas coisas que Deus acaba falando com a gente hoje acaba sendo uma interpretação de algo que já está revelado na sua palavra. E aí dá um direcionamento para o tempo presente. Eu até assimilei algo, né, um tempo atrás, e é o seguinte: nós que estamos sempre ministrando, pregando, você, Joás, às vezes eu já usei essa expressão, e já ouvi muito alguém usar, né? Deus me revelou uma palavra. Essa expressão não é correta. Não é correto porque revelação é a palavra. A palavra, na verdade, já foi revelada. Né? Na verdade, o que acontece conosco? Nós tivemos uma iluminação do Espírito Santo. Né? Porque revelação, ela está contida literalmente dentro da palavra de Deus. Certo. Então, nesse contexto aqui da nova aliança, Deus se revela agora por intermédio do seu Filho, ou seja, é o ápice. Que é a revelação final. É o ápice da revelação. E o autor coloca aqui, para fechar o tópico, que o objetivo evidentemente é mostrar que Cristo é o clímax da revelação profética. É isso aí. Os profetas eram importantes, mas a relevância deles estava muito longe daquela possuída por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele coloca mais, que os profetas eram apenas servos, mas o Filho é o co-herdeiro de Deus e o agente da criação, que Hebreus 1 e versículo 2. Aí o texto diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Porque ele é o clímax, né, dessa revelação, nenhum profeta tem o mesmo nível, né? Morreu a morte vicária, né? O substitutiva. Cada um morreu, né? Uns morreram perseguidos por aquilo que eles pregavam, mas não tinha poder não para substitutivo, redimir, né? Não para redimir ninguém. Isso aí, tá certo. Nós vamos ao último intervalo do programa e voltamos já já. Não saia daí. De volta com o programa Novo Alvorecer e o terceiro subtópico, o tópico da nossa lição. O autor deu título aqui: Cristo superior aos anjos. Não é? Nós falamos no bloco anterior que ele é superior aos profetas e agora superior aos anjos. Superior em sua natureza e essência. O autor da lição diz que devemos ter sempre em mente que quem escreveu Hebreus tenciona mostrar a superioridade de Cristo em relação às demais ordens da criação. A cultura judaica via os anjos como seres de uma ordem superior e mediadores de revelação, ou da revelação divina. Mesmo cercados então dessa força, os anjos são inferiores ao Cristo, Joás. E aí? Então eu vou te fazer uma outra pergunta. É comum a gente ouvir alguém falar assim: que tem um anjo aqui. Aí o povo fica normalmente mais eufórico do que você falar que Jesus está na igreja no momento do culto. E aí, como que fica? Só esse texto aqui de Hebreus já diz que ele é superior a qualquer anjo, né? E superior aqui em forma, em essência, em tudo, né? Ele é superior. Porque dá a entender que depois que ele encarnou, ele abriu mão daquela glória toda, encarnou, ele se fez um de nós, né? Quando ele ressuscitou glorificado, homem, em carne, né? Glorificado, mas é homem ainda. Então tem um homem lá no céu, que é Deus. Né? Uma coisa meio... Né? Meio racional, parece, foge, né? Um pouco do nosso intelecto, né? de entender isso. Mas muito superior. Você vê em Romanos 8, verso 9 e 10, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Nós somos justificados, nós temos a mente de Cristo, nós temos revelação da palavra de Deus, porque o Espírito de Cristo nos revela. Né? Então, ele é muito superior aos anjos.
né? Mesmo depois da encarnação, né, Deus deu a ele um nome sobre qualquer outro, né, superior. Então, e Deus ordena que os anjos o adorem. E na verdade, né? os anjos são criaturas, né? E ele é o Criador. Deus né? ordena que todos os anjos o adorem. Está lá no Salmo, né? Então ele é até reverenciado por todos os anjos, toda a criatura, né? Todo joelho um dia vai se dobrar. Filipenses, né? Aí o texto de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, dá pra gente entender que Jesus é o reflexo da glória de Deus e possuidor da mesma essência divina. A mesma essência do Pai. Né? Por isso que João, quando escreve o Evangelho, né, ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era. Também Cristo superior em majestade e deidade, ou divindade. Então nós terminamos de falar aqui que ele é superior em natureza e essência, também ele é superior em majestade e deidade. O autor passa não a mostrar a supremacia de Cristo em relação o autor passa então a mostrar a supremacia de Cristo em relação aos anjos por meio de vários fatos documentados nas Escrituras. Os anjos são criaturas, o Filho é o Criador. O autor até colocou uma referência que é a C.S. Lewis, né, que é um teólogo, um teólogo muito importante, e ele é teologia meio rebuscada do C.S. Lewis, mas ele escreve uma coisa bacana aqui, ó. Né? O que é Deus, né, observa que Deus, ou aquilo que Deus gera, é Deus. O Filho não foi criado, o Filho foi gerado. Então, o que Deus gerou é Deus, é a mesma essência. Diferente do homem. O homem, foi criado. Deus não gerou o homem, Deus criou. Aquilo que Deus cria é criatura. E aquilo que Deus gera, né, é a mesma essência. Então, Jesus foi gerado, é a mesma essência do Pai. Por isso que, no tópico anterior, ele é o reflexo, é a mesma coisa. Por isso que Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Né? Agora, com relação às demais criação de Deus, já foi criado. E aí é criatura. E aí, Joyce, para nós fecharmos aqui. C.S. Lewis fechou aí, né? Ele faz uma comparação. Ele era muito didático, né? Um filósofo muito importante, né? E um teólogo maior ainda, né? Ele faz essa comparação e diz o que a gente cria, o que o homem cria, não é homem. Tudo que a gente cria não é homem. E Deus da mesma forma. O que Deus cria não é Deus. Mas o unigênito, o único que Deus gerou, é Deus. Simples assim. Né? Certinho, senhores. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês. Você de casa, nossa gratidão. Eu queria, para encerrar aqui o programa, recomendar a você que nos acompanha aí, seja pela TV ou pela internet, que participe da Escola Bíblica Dominical na sua igreja. É um tempo de aprendizado da Palavra de Deus. Você tem a oportunidade de crescer na graça e também no conhecimento. A escola nenhuma do mundo vai conseguir transmitir para você o que você tem condição de aprender na Escola Bíblica Dominical. E o que é mais interessante é que é de graça, meu filho. Então, vá aprender da Palavra do Senhor, conhecer ao Senhor. Nós estamos iniciando um novo trimestre e com certeza vai ser um tempo bacana de nós aprendermos mais da Palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui agradecendo você por nos prestigiar mais uma vez, contando aí com a sua audiência durante esse ano de 2018, que a graça de Deus, que a sua paz esteja sobre você e também a sua família de uma maneira poderosa. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.